Quando eu falo em monitoramento e segurança, eu acho que no Brasil a gente ainda tem pouca cultura sobre a importância da cibersegurança, né? Do meu ponto de vista, houve outra ruptura em 2023. Vai acontecer a mesma coisa com a IA. Tudo é IA, tudo é IA, tudo é IA, tudo é IA. Eu acredito que a gente chegou num platô. Você vai formar o técnico para a área de TI. 100% de formação técnica, zero de formação em gestão. Como é que eu coloco esses dois caras para conversar? Então, o que você ouve normalmente do gestor? Vamos fazer os ao vivo para vocês ainda, fiquem tranquilos. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje estamos aqui com essa pessoa simpaticíssima, gente bueníssima, gente poucas vezes que a gente se encontrou, sempre com esse sorriso no rosto, com essa questão mais humana de lidar com as pessoas. Marcos Stefano, economista. Sim. Economista. Líder aí de um dos maiores, é a maior empresa hoje. É o maior e mais moderno data center da região sul hoje. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. E vamos ao conteúdo? Bora! Então, realmente fiquei bem curioso com a questão do porquê do mercado. É um mercado muito específico. Tu trabalhou em alguma empresa antes? Minha vida inteira, Eduardo, eu trabalho na área de tecnologia, né? E eu comento sempre que na época que eu comecei, só existiam mainframes, então só computadores de grande porte, não existia microinformática, e só empresas de grande porte tinham acesso a isso. Para empresas de médio e pequeno porte, existiam empresas chamadas de birôs de serviço, que eram data centers antigos, né? Eu brinco sempre, comento que a diferença do data center atual, de uma nuvem atual, é que os links de comunicação eram combis. Você processava a noite toda, né, emitia os relatórios todos e distribuía para as empresas pela manhã. Aqui em Joinville tinham duas, que era a Contemplan Informática e a Manchester Processamento de Dados, onde eu fiz estágio. Nós tínhamos mais de 200 clientes na região toda aqui, e fazia isso, né, que era você dar acesso a quem não tinha como ter computadores de grande porte à computação que já era necessária para que as empresas tivessem a velocidade que precisavam para atender os seus clientes, né, e assim por diante. Então essa história ela é antiga. Mas o armazém, o que efetivamente vocês fazem, o que vocês resolvem na vida das empresas? Não é muito simples de explicar, né, Eduardo? Porque o armazém é uma nuvem. Aí quando você fala, nós somos uma nuvem, mesmo as pessoas de TI, né, os desenvolvedores que não acessam uma infraestrutura como a nossa, têm dificuldade de entender o que é. Você vê algumas imagens e tal, mas nunca entrou em um espaço como o que nós temos. Por isso nós aceitamos muitas visitas, né, de clientes, de parceiros, de quem queira visitar, né? Marcando uma visita conosco, nós permitimos que visite a nossa nuvem. Então, o que nós fazemos? Nós ofertamos serviços, né, de processamento, armazenamento, comunicação e suporte técnico. Então, ao invés de uma empresa comprar servidores para ela, por exemplo, que é um custo elevado e em pouco tempo se defasa, hoje essas máquinas que lá atrás você diz, olha, eu compro uma máquina, ela vai me atender durante 5 anos, um servidor, né? Hoje eu te diria que 2 anos, e vai diminuir esse tempo em função da IA, né, da necessidade que ela tem de processamento. Então nós ofertamos esse serviço que é muito mais barato, muito mais seguro. Então o equipamento em si, que são as máquinas, os storages e a comunicação, é o mais simples. Mas o mais importante é que nós estamos 24 horas por dia no ar, 7 dias por semana, 365 dias por ano, monitorando os ambientes de TI de todas as empresas que são nossas clientes. Mais de 4.700 espalhados pelo Brasil todo hoje, né? E quando eu falo em monitoramento e segurança, eu acho que no Brasil a gente ainda tem pouca cultura sobre a importância da cibersegurança, né? O volume de ataques é absurdo e nós não temos percepção disso. Então, às vezes as empresas, quando fala assim em tecnologia da informação, elas se preocupam muito com máquina e foca no quanto custa aquela máquina versus o serviço que ela vai pagar mensal. Só que ela está levando um conjunto de serviços de segurança, uma equipe, tanto é que a nossa missão ela é muito simples, né?
Falei, o sucesso da Rapo é a nossa missão e nós somos a extensão da Rapo. Então o que eu coloco, eu não quero... Eu guardo tudo lá com você. Eu não quero que o cliente nos veja como uma nuvem que ele não sabe onde está, né? Não, tem todo um time atendendo, humanizado. Nós não atendemos via robôs, né? São pessoas que atendem mesmo. A nossa equipe técnica, tanto de Joinville e de Brusque, hoje nós temos 2 unidades aqui, né? Então esse é o serviço básico que nós prestamos. Também entregamos um serviço que nós chamamos de colocation. Então você não quer mais os equipamentos dentro da tua casa, porque precisa de ar-condicionado, sistema anti-incêndio, também de um nível de segurança avançado, e você prefere ir lá e alugar um espaço nosso para colocar os seus equipamentos. Nós somos um data center e uma nuvem de projeto, mas a gente aceita esse tipo de trabalho, que é colocar os teus equipamentos lá dentro. Outro importantíssimo é essa parte que nós chamamos de disaster recovery, que é você tem o teu ambiente rodando aqui dentro da Rapo, mas e se der um problema aqui? Se parar. Então nós espelhamos o teu ambiente dentro do armazém. Se você tiver um problema aqui, eu coloco para rodar em fração de minutos, dependendo do tipo de disaster recovery que você tiver, o ambiente que você tinha aqui. Então você não tem perda, teus clientes não percebem que isso aconteceu. Mas tu consegue pegar os dados que estavam sendo compilados nesse projeto, digamos assim, caiu a luz, caiu tudo, acabou tudo. Levanta lá. É que é um espelhamento, Eduardo. Então tudo que acontece aqui tem 2 tipos, né? Tem um que nós vamos simplificar, que a gente chama de adormecido, que é eu simplesmente gravo, eu tenho todo o teu ambiente replicado lá no armazém. As tuas máquinas virtuais, está tudo criado. Só que elas estão adormecidas, elas não estão processando. Você está processando só aqui na Rapo. Mas quando você grava um dado aqui, eu gravo o mesmo dado lá. Então os bancos de dados, eles estão espelhados. Se você tiver um problema aqui, em minutos eu acordo as tuas máquinas lá e passo a fazer todo o processamento lá pelo armazém. Legal. Legal. E o ativo é os 2 lados, processando e armazenando ao mesmo tempo, né? Então são muitos serviços, Eduardo, até é difícil às vezes de você explicar num curto espaço de tempo, porque daí a gente faz também a parte de liberação de e-mails, armazenamento de sites, que são mais simples, né? Então desde serviços muito complexos até serviços simples. Entendi. Tu comentou ali de data center, eu vou anotando às vezes algumas coisas aqui, mas não é porque eu não estou prestando atenção. Não, tranquilo. Eu realmente estou anotando algumas questões. A gente tem clientes e parceiros aqui que a gente sabe que tem data centers. Depois eu posso compartilhar contigo. Por exemplo, em Blumenau a gente tem uma empresa que tem os data centers próprios. E essa é uma grande reflexão minha. Até onde faz sentido ter data center próprio? Imagina o tamanho da manutenção disso. Eu diria assim, Eduardo, tudo depende do teu ambiente. Se você é uma empresa gigantesca, com um ambiente, com processos, com um negócio muito crítico, é viável você ter um ambiente dentro da tua casa. Sim. Desde que tenha um disaster recovery dentro de uma nuvem, que é o que acontece conosco. Os clientes que têm o disaster recovery são clientes que têm ambientes muito críticos, que sabem que não pode parar, mas que são negócios muito grandes. Ou tem relação, por exemplo, com um banco, né? Eu não posso perder uma informação, então eu preciso ter um disaster recovery. Então eu tenho um ambiente dentro da minha casa e tenho um ambiente fora. Mas nos últimos anos isso vem mudando muito, né? Eu diria que a nuvem ela vem se popularizando, as pessoas têm percebido a importância, a qualidade e a segurança que um serviço de nuvem leva, diferente do que você tem dentro da tua casa, né? Fora os investimentos que para você ter em casa também são muito elevados, né? Quando você fala aí por uma empresa de médio porte em milhões, você nunca está falando menos do que isso, né? Então o nosso serviço vem crescendo bastante porque as pessoas têm percebido a qualidade e a importância de estar num ambiente externo, onde você tem especialistas certificados, que às vezes você não consegue ter dentro de casa, né? Eu vou te fazer eu sempre vou pegando contrapontos, tá? Tem clientes nossos, e tem um em específico, que eu sei porque a gente falou disso semana passada, eles estavam aqui com nós na educação, eles estão saindo da nuvem, por questão de governança de dados. Porque o que acontece? Tem muito, inclusive as compras das tecnologias que eles estavam fazendo, eles querem todas tecnologias on-premise. On-premise. Dentro de casa. Dentro de casa. Eles querem todas on-premise.
E eu fiquei muito nessa. Eu perguntei o porquê. Ele falou, olha, porque daqui a pouco eu faço um negócio com uma empresa de tecnologia, eles vendem a empresa, daí a gente perde todos os nossos dados, ou todo mundo tem acesso aos nossos dados, e eles têm uma estrutura de governança de dados muito boa. Não, tudo tem que ser dentro. Não, esse perigo, eu diria assim, né, quando as pessoas falam o risco de abrir a informação, eu te diria que se você for analisar aí 100% do que acontece de invasões, você vai ver que 95% são em empresas. Raramente você vê uma invasão dentro de um data center ou de uma nuvem. Você vê do serviço do Google, não o data center do Google. Então, o problema é que a complexidade desse tema, Eduardo, ela é muito grande, mas eu te diria assim, nós sofremos lá 8.000 tentativas de ataque por mês, por exemplo, mas não é no data center. As tentativas de ataque são nos nossos clientes. Então, o que eu sempre coloco para o cliente? Além de ele ter uma infraestrutura de segurança de hardware, de software, conosco, ele tem também de uma equipe técnica que faz essa avaliação e aponta os erros para ele. Porque hoje, além de você ter que formar, amanhã, por exemplo, eu faço 2 palestras aqui em Joinville sobre cibersegurança. Uma pela manhã e uma à tarde num evento da Prefeitura Municipal de Joinville chamado Cloud Day, né, que fala exatamente sobre isso. Então, eu diria que você vai estar 1000 vezes mais seguro dentro de uma nuvem do que com a tua infraestrutura em casa. Isso eu não tenho dúvidas. E, de novo, eu já trabalhei dos 2 lados, né? Eu passei muitos anos trabalhando na indústria, dentro da área de TI, e eu sei a dificuldade que é nós conseguirmos colocar o investimento necessário para trazer segurança para as nossas empresas. E aqui vem um problema, né? Da educação até. Sim. Quando você forma um gestor hoje, eu sempre coloco isso, você vai formar um gestor, ele é formado em administração, em economia, em contabilidade, assim por diante. Zero de tecnologia da informação. Ele não vê nada. Aí você vai formar o técnico para a área de TI. 100% de formação técnica, zero de formação em gestão. Como é que eu coloco esses 2 caras para conversar? Então, o que você ouve normalmente do gestor? É uma área cara, com custo elevado, com pessoas que falam o que nós não entendemos, cheio de sopa de letrinha, complexo e custa o que eu investiria numa máquina para produzir na fábrica, por exemplo. E aí o que acontece? Esse gestor de TI, ele não tem capacidade de montar, por exemplo, ao invés de mostrar o quanto custa aquele investimento em TI, ele teria que mostrar o quanto custaria a empresa parada se aquele serviço da tecnologia deixasse de rodar. Ou seja, se nós ficarmos um dia parados ou meio dia parado, quanto custa? Quanto nós perdemos de faturamento? Aí você começa a criar uma visão diferente, só que esse gestor de TI não consegue montar esse número. Eu fiz uma reunião há um tempo atrás numa empresa muito grande, em que foi elaborada uma proposta para fazer um disaster recovery para eles com valor insignificante. E quando foi apresentado ao gestor de TI, ele disse, meu Deus, como é que eu vou comprovar esse valor para a empresa? E eu perguntei, quanto tempo, quanto custa se parar 1% do número de unidades que vocês têm por um dia? Isso eu não sei responder, isso é o pessoal lá de finanças. Erro gravíssimo. TI não tem custo, Eduardo. O custo não. A TI pela TI, ela não existe. A empresa não coloca TI pela TI, ela coloca TI porque finanças precisa de sistemas, precisa de TI. A produção, compras, todos os setores necessitam de sistemas. São as áreas de negócio que precisam. Em função disso, se cria a equipe de TI e os equipamentos para atender essas áreas de negócio. Só que esse gestor de TI não consegue comprovar isso. Então, quando você fala o nosso orçamento de TI é muito elevado, TI não tem orçamento. Finanças tem um orçamento de TI, compras, produção e assim por diante. Então, essa dificuldade na formação, deveria existir um curso, uma formação que fizesse com que esse gestor aqui, da área administrativa, entendesse os conceitos da importância da tecnologia. E esse gestor de TI entendesse que
tudo que ele investe não é para ter equipamentos melhores, sistemas melhores, mas é para dar o melhor atendimento e a maior segurança possível às áreas de negócio da empresa. Se você resolver isso, a empresa flui. Mas é uma dificuldade enorme. Né? Então, só complementando, né, e concluindo aquilo que você falou, estar na nuvem é muito mais barato, muito mais seguro, e a equipe que dá apoio dentro da nuvem para a equipe da tua empresa, por exemplo, é muito mais especializada do que a que você tem dentro de casa. Com isso, lançamos a nova formação do curso Gestor de TI como estratégia de crescimento para as suas indústrias entre Apo e Armazém Cloud. Se inscreva. Bacana. Você vai ter sucesso, porque eu diria o seguinte, esses gestores de TI precisam disso. Tu sabe que a gente fala, gestores de TI que estiverem ouvindo a gente, sabe que a gente gosta muito de vocês, mas às vezes vocês são muito dinossauro. E a gente fala que o TI da indústria, que é um dos mercados que a gente mais atua, parece que eles entendem que o dia deles é barrar outras coisas. Que eu entendo que na cabeça eles têm que proteger a empresa de tecnologias ruins, porque é uma chuva de ofertas todo dia. Mas, nossa senhora, a gente investe em tecnologia também. A gente tem uma das empresas que é a GoFi, que é um software, um workflow de fluxos de trabalho, mas é uma empresa do grupo. E quando a gente bate dentro da indústria para oferecer e faz a oferta, tu vai melhorar tanto na eficiência produtiva, tu vai melhorar tanto na eficiência do trabalho, ruído entre setores, conseguir montar tudo em metodologia ágil, e não sei o que, vai custar 90 pila. Meu Deus! Tudo isso eu falo, não, desisto. Falei, vou trabalhar para alguém mais fácil. Isso que eu coloquei, Eduardo, até há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade, né, de entender e de passar a trabalhar. Eu era DBA, é um cara que está lá no fundo do poço mexendo em dados, em bancos de dados, criando tabela. Existe uma piadinha, verdade? O DBA é a pessoa, é o técnico que cuida dos bancos de dados, né? Entendi. Então isso é muito técnico, mas num determinado momento da minha carreira eu passei por uma situação onde eu aprendi a importância. Me formei em economia, né? Então é algo, primeiro não me formei na área, me formei numa área em economia. Isso já me deu uma visão diferente de como enxergar uma empresa e tive a oportunidade de trabalhar com gestores de alto nível, que me mostrou o quanto eles não eram atendidos pelos sistemas que nós desenvolvíamos. Então, olha que interessante, nós éramos uma equipe enorme que desenvolvia sistemas para atender a empresa, mas nós atendíamos a operação da empresa. Nós não atendíamos o C-Level. O C-Level continuava sem informação, tendo que gerar planilhas, assim por diante. Isso não mudou, tá? Isso continua igual, pelo que eu percebo conversando com os nossos clientes. A gente continua entregando sistemas para operação, entregando até indicadores prontos. Hoje existem os BIs, mas não está focado no modelo de gestão daquele cliente específico. Então, quando nós quando nós percebemos a importância de estar alinhados com o planejamento estratégico, e aqui vem outro problema, se você fizer uma pesquisa aqui, você pegar 500 empresas em Joinville, vamos resumir aqui em Joinville, e perguntar quantos gestores de TI participam do planejamento estratégico da empresa. Eu diria 0, eu não diria nenhum, 2. É muito raro. E aí é um grande problema, porque o cara de TI, então, ele tem a dificuldade dele, que ele está sempre correndo atrás, sempre tendo que se defender, e a empresa criticando, dizendo que não anda na velocidade que eles precisavam, mas você não participou do planejamento. Há um tempo atrás, no meio do ano passado, a gente fez um evento ali no Ágora, e tinham mais ou menos 50 pessoas de TI num evento, que era para ser um evento de C-Level de TI. E aí fizeram a apresentação toda e tal, e quando eu fui fazer a minha palestra, a primeira pergunta que eu fiz, eu disse, cara, que levante a mão. Os diretores de TI que nós temos aqui. Nenhum. Quero que levante a mão os gerentes de TI, os CIOs, né, que nós temos aqui. Ninguém levantou a mão.
coordenadores, 7 ou 8. Que força esses caras têm dentro da empresa para discutir com um diretor o investimento. E normalmente não existe uma diretoria de TI. Você está normalmente embaixo da área de finanças, que é uma área que tem que controlar, ela está lá para gerar resultado. Então, se você é uma área que, na visão dele, não gera resultado, você é custo. Então, é um assunto complexo, Eduardo. É um assunto bom. É bom e complexo, porque se você resolver isso na empresa, eu diria que ela vai estar mais segura. As pessoas vão passar a entender a importância dessa tecnologia lá dentro. Volto a dizer, a tecnologia não está lá por ela mesma. Sim. Ela está lá pela necessidade das áreas de negócio. E hoje, você para uma empresa se a tecnologia não funcionar. Tá bom. Então, o risco é dizer o seguinte, olha, o combustível do teu negócio é a informação. Né? Então, é um assunto para se discutir. E como que a gente conseguiria, agora olhando, eu fico pensando já me vem alguns clientes na cabeça, mas como que a gente conseguiria pegar o pessoal eu acho que o pessoal de TI deveria aprender a vender mais. Com certeza. Porque no fim, tudo isso que tu comentou, eles vão ter que chegar para CEO, para a diretoria que define o norte da empresa e a estratégia, vai ter que vender a ideia deles. Que essa tecnologia vai resultar em tal resultado, essa daqui mais velocidade para os representantes comerciais tomarem a decisão de dados, essa daqui para isso, essa aqui para aquilo. Eduardo, assim, essa mudança, por exemplo, da minha carreira, como eu te disse, ela aconteceu lá atrás, numa situação que ela é cômica por um lado, trágica por outro. Eu trabalhei numa empresa de grande porte aqui. Um determinado dia eu estava saindo para almoçar, nós ocupávamos um andar inteiro de um prédio. Éramos em 130 pessoas, só na área de desenvolvimento, mais umas 50 na área de produção, que chamava-se, que cuidava dos mainframes. E passei por um diretor que estava entrando com um japonês. E eu precisava pegar um ticket para almoçar. Eu esqueci o ticket, voltei para pegar. Quando eu viro para voltar, então esse diretor passou por mim com o japonês. Quando eu viro para voltar, o japonês pergunta, o que fica nessa área aqui? Aqui ficam os M's da informática. Palavrão, né? Os M's. Cara, aquilo me chocou, eu nem fui mais almoçar. Pensei, nossa senhora, eu não sou isso, não entendi e tal. Resumindo, voltando do almoço, né, do horário do almoço, fui conversar com o meu gerente de divisão, nós tínhamos um gerente de divisão. Disse, olha, aconteceu assim, não dá bola, esquece isso aí, eles não sabem a importância que nós temos. 2 noites sem dormir, olhava para os meus filhos e dizia, cara, eu não sou um M, trabalho feito um maluco, quero entender isso. Voltei no meu gerente e disse, vou marcar uma reunião com o diretor, eu quero entender. Ele falou, você vai ser demitido. Era uma hierarquia muito formal na época, eles ficavam num andar acima da gente e tal. Eduardo, marquei. A secretária dele veio e me disse, tem certeza que tu vai marcar isso? Vou. 15 dias depois me chama. Cheguei na sala dele, me sentei, ele estava lendo um relatório, e era uma sala assim muito imponente e tal na época. Ele continuou lendo o relatório por uns 10 minutos e naqueles 10 minutos eu me arrependi. Pensei, pronto. Aí ele baixa o relatório e fala, pois não, o que o senhor deseja? E eu comentei, olha, aconteceu isso. Queria entender por que o senhor pensa dessa maneira. A resposta que ele me deu, que é uma situação real, tá? Ele diz, olha, eu vou lá e vou fazer um investimento na construção de uma fábrica que tem uma data para ser inaugurada. Uma semana antes da inauguração, alguém vem e me diz, não posso inaugurar a fábrica porque os sistemas não estão prontos. Precisa de mais 2 meses. Atrasamos em 2 meses a inauguração de uma fábrica. Uma semana antes desses 2 meses, volta alguém e me diz novamente, não podemos inaugurar, porque a TI não conseguiu colocar as linhas de comunicação. Na época não eram links de fibra, eram linhas. Sim. Aí, o senhor imagina o tamanho do prejuízo. Aí eu reúno toda a minha área de vendas, meus representantes, Brasil todo, e definimos uma estratégia, uma operação para bater as nossas metas. Não posso colocar em prática, porque a área de TI vai levar muito mais tempo para adequar os sistemas ao que eu pensei. Vocês falam uma linguagem que nós não entendemos, vocês ocupam uma área nobre aqui dentro do nosso prédio.
Vocês têm salários no nível dos meus gerentes iniciais aí de fábrica, de outras áreas. Lhe pergunto, vocês são ou não são os M's da informática? E eu fui obrigado a responder, Eduardo. O senhor tem razão. Ele disse, se o senhor não concorda com isso, mude. E aquilo foi uma transformação na minha carreira, foi onde eu fui aprender. Um dos diretores era meu professor na faculdade, eu fui conversar com ele, ele disse, amanhã tu vai na minha sala que eu vou te mostrar uma outra coisa. Fui na sala dele, 5 pessoas que também eram professores, de altíssimo nível. Ele falou, sabe o que eles fazem aqui? Planilhas para entregar números para os nossos diretores. Não dá para fazer isso lá, Marcos, nos sistemas que vocês fazem. Resumindo de novo, eu passei a construir sistemas para atender a diretoria. Naquela época não existiam BIs e tal. Então, isso mostra, é isso que eu te coloco da dificuldade do entender, é porque eu passei por isso na prática. E quando eu percebi o quanto nós não entendíamos o que os gestores precisavam, nós entendíamos das áreas operacionais, mas nós não entendíamos do que os gestores precisavam. E por isso eles também viam como algo muito caro e complexo. E isso continua até hoje. Não, com toda certeza. Com uma ótima visão. E eu ia completar ela falando, nós investimos, quer ver? Como estamos alinhados nessa pauta, eu vou virar aqui para te ver. Nós investimos em uma... deixa eu achar aqui. Nós investimos em uma tecnologia, ela se chama Aura. O objetivo dela, ela é uma tecnologia nossa, o objetivo dela é alinhar o planejamento estratégico da empresa com as metas e com as reuniões dos gestores. Sempre quando o gestor buscar, ele tem que registrar todas as pautas aqui, ó, todas as pautas de reuniões, gestor comercial, gestor disso, daquilo. Ele registrar a pauta de reunião aqui, automaticamente a IA vai cruzar as informações das pautas com as informações das metas, com a informação do planejamento estratégico e vai mandar um relatório para o diretor. Ótimo, parabéns. E a gente, porque exatamente o que tu falou era o que eu sentia. Meu Deus, eu não consigo entender. E eu, como a gente acabou investindo em empresa de tecnologia, a gente chegava aqui e eu falava pro pessoal, gente, por favor, ensina o tio aqui. Fala bem facinho com o tio, porque o tio não tá entendendo. E geralmente o pessoal de TI tem essa dificuldade. Como eu te disse, isso é um conflito que existe dentro de todas as empresas. Se você vai conversar com o cara de TI, ele vai se lamentar dizendo, pô, eles não me entendem. Sim. Os dois lados Sim. estão dentro de uma mesma empresa. Sim. A gente está num conflito de uma empresa, uma fábrica muito antiga que tem aqui na região, e é justamente isso. Primeiro ponto, eu comentei para eles assim, ó, se o cara de TI bate as botas... Tô rindo porque... É comum, né? A gente vive dentro... Eu falei, cara, vai acabar a tua empresa, vocês não vão conseguir tirar pedido, vocês não vão conseguir fazer nada. A regra de negócio... Porque daí o que acontece com as empresas que têm muito tempo? Muito representante, vão abrindo região, e o RP vai virando um Frankenstein. Sim. RP barra força de vendas, barra isso, que daí um cara de TI é responsável, que vai fazendo essas emendas, política comercial uma em cima da outra. Sim. Eu falei, cadê a governança disso daí? Isso é um risco real, né? Que ninguém se preocupa, né? Um acidente, o cara pode trocar de trabalho, né? Pode ir para outro mundo, como você comentou, né? Pode. Então, eu falei isso pro diretor. Eu falei, porque eu sou um pouco mais, eu sou assim aqui, eu sou assim naquele evento que tu me viu, eu vou conversando. E eu falo, meu Deus, homem do céu, se bate as botas, tá todo mundo perdido. E é uma empresa de 250 milhões, já não é tão pequena, né? Então... Tem empresa de bilhões que tem o mesmo, problema, né? Que até
dizer assim, não, aqui as informações são nossas, a gente constrói tudo aqui dentro. Mas eu quero comentar, mas onde é que está o controle disso que está sendo construído? Sim. Né? Você tem uma biblioteca, são coisas assim, que não se ouve falar mais, mas você tem uma biblioteca dos fontes de tudo que foi desenvolvido, essas regras de negócio estão descritas. Quem é que tem controle sobre tudo isso? Como eu disse, porque se essa equipe for embora, ou 2 ou 3 pessoas chaves forem embora, você perde o controle da tua organização. Você vai levar muito tempo até você conseguir ter domínio sobre o que essas pessoas tinham lá. E ninguém se preocupa muito, todo mundo deixa as coisas rolar. Não, é que eles não têm o entendimento dessa dificuldade, Eduardo, essa que é a verdade. Do tamanho desse problema. Aham. Eu acho que igual de meu avô, amarrei o cavalo no lugar errado. Que vai ser uma trabalheira para arrumar aquilo lá. E ninguém olha o tamanho do BO que é aquilo lá. Eu falei pro time aqui interno que participa dos comitês, falei, vai ser... Se preparem, porque o próximo ano, que é o ano do projeto ali, vai ser Por isso que é importante, né? Eu diria assim, hoje em dia você tem sistemas, você tem ERPs prontos no mercado, excelentes, de todos os tamanhos que você imaginar, que cabem dentro de todas as empresas. Então eu não consigo mais entender como alguém tem desenvolvimento interno. Sim. Tem que usar um ERP de mercado, que o conhecimento está lá, o suporte está lá, a evolução está lá. E você tem uma equipe pequenininha dentro de casa para resolver o teu dia a dia, o problema, mas tu não tem essa preocupação do cara ir embora e você perder, né, as tuas regras de negócio. Sim, a gente tem a indústria têxtil como um dos maiores clientes. E a indústria têxtil ainda tem essa questão da cadeia, da verticalização das execuções. E são processos extremamente críticos em função do grade e tal, Sim, né? exatamente. Isso todo mundo faz interno por conta das grades, um dos motivos. Que é muito difícil de gerenciar tudo isso daí. É verdade. Imagina a quantidade de mix, vezes a quantidade de grade, vezes variações de cores, vezes... Você torna uma gestão muito complexa. Então, como eu te disse, hoje você pode ter os aplicativos comprados do mercado, a tua infraestrutura, como a gente estava falando lá atrás, não tem necessidade de você ter dentro de casa também, né? Então, hoje tudo está disponível, ficou mais fácil. Quer dizer, hoje é muito mais fácil você ter acesso à tecnologia de qualidade. E apesar de caro, é muito mais barato do que já foi. Pelo volume, pela quantidade de soluções que tem no mercado hoje. Supomos que nós temos um problema que nós gravamos muito conteúdo, muito material, muita coisa, e nós não queremos montar o servidor interno. Nós queremos levar isso para algum lugar. Você seria uma dessas? Sim, você aluga um espaço nosso em disco para armazenar as tuas informações. E até, Eduardo, eu sempre falo, não, mas eu não quero que saia daqui. Mas você tem que ter um backup, porque máquina quebra. Então você tem que ter uma replicação em algum lugar, né? E sobre o que você comentou do on-premise, né? As pessoas, eu quero ter as máquinas dentro da minha casa. Eu tenho clientes hoje o armazém tem o que nós chamamos de armazém on-premise. Eu coloco os meus equipamentos dentro da tua empresa com o nosso monitoramento. Então você fica eu posso colocar os meus equipamentos lá dentro da tua empresa, só que ele tem 100% da segurança que você teria estando dentro da nuvem hoje. Isso é em função de uma parceria que nós temos com a Dell. Nós somos um centro de referência Dell no sul do país, né? E a própria Dell coloca isso. Nós somos hoje o data center o maior e o mais moderno do sul, somando as 2 unidades que nós temos em Joinville e em Brusque, né? Então, o ter isso dentro de casa, Eduardo, é um risco desnecessário. É um custo e um risco desnecessário. Se você for olhar o quanto custa para armazenar essas informações lá conosco, você vai dar risada e dizer, eu nunca mais compro um storage ou disco. Nós estamos com um probleminha aí, né? E eu perguntei isso porque nós realmente temos, né? E é um tal de troca disco daqui. E imagem consome muito espaço em disco. Né? Muito. Então, eu diria o seguinte, peça uma proposta para você, você vai ficar surpreso. E storages de ponta, né? Hoje, por exemplo, nós temos os melhores storages do mundo lá, que são os storages da Pure e da própria Dell. Temos também uma parceria, nós somos um hub da Zadara, que é uma empresa israelense que está nos 450 maiores data centers do mundo. Então, assim, Eduardo, quando você olha o nosso ambiente, somos um Tier 3 Facility.
Quer dizer, pô, é o nível mais elevado de certificação que você consegue hoje dentro do Brasil, né? E nós temos essa certificação aqui no Sul, aqui do lado, dentro do Perini Business Park. Sim, sim. E te perguntar, como que vocês lidam com as vendas disso? Eu sempre gosto muito desse mundo de vendas, marketing, é o nosso mundo, né? É inovação, mas porque é muito complexo. Vocês podem definir como ICP, nós que somos do mundo B2B, com base tecnológica, vocês podem definir indústria, vocês podem definir e como vocês entram, porque vamos supor, a gente está nos eventos aqui, vocês estão aqui conosco, tem indústria. Sim. Como abordar uma empresa sobre o produto de vocês em tão pouco tempo? Na verdade, se tu falar sobre cibersegurança e IA, eles já vão entender que o ideal é eles estarem ligados a uma empresa como a nossa, porque tem uma outra coisa importante, né? Quando você está dentro da tua empresa e você compra a máquina, você comprou as máquinas, você está sozinho, você está isolado. Você até tem um contrato de suporte técnico com quem te vendeu. Mas e o acesso às tecnologias de ponta que esses fornecedores têm? Por exemplo, nós temos acesso a toda a tecnologia que é utilizada pela Dell, pela Zadara, pela Pure Storage, participamos de eventos, de seminários, de treinamento, temos acessos aos engenheiros deles para resolver problemas. E quando tu está dentro da tua casa. Então são coisas que só aparecem quando dá um problema. Então a empresa só vai perceber a importância disso, Eduardo, quando dá um problema, que ela se sente sozinha e diz, e agora? Ela tem que sair correndo no mercado, buscar alguma empresa de suporte técnico que possa atendê-la. Então como é que nós fazemos para chegar nesse mercado? Você tem toda a razão, quando eu entrei, eu estou há 7 anos no armazém, né? Quando eu entrei lá para fazer a gestão, desenvolver o planejamento estratégico de crescimento do armazém, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, cara, como é que eu vendo isso, né? Eu vou chegar para um diretor e dizer, olha, eu vendo memória, disco, link de comunicação, ele não vai comprar. Então nós criamos algo que na área de tecnologia é padrão, que é uma área de canais, de parceiros. Hoje nós temos 120 parceiros. Quem são esses parceiros? Empresas que têm sistemas, empresas que prestam suporte técnico. Então eu peguei empresas que têm ERPs pequenos, por exemplo, que concorriam com empresas de ERPs de médio porte, internacionais, que já vendem os sistemas na nuvem. O que eu acordei com eles? Instala o sistema de vocês dentro do armazém e vende ele na nuvem. Por quê? Ou traga os teus clientes para dentro da nuvem. Então eu tenho parceiro hoje que tem 3.000 clientes colocados lá conosco. Quando eu te coloco que nós temos 4.700 clientes, são nossos, mas tem um parceiro que tem 3.000 clientes. Tem um segundo parceiro que tem 1.200 na área de educação. Então, assim, em várias áreas, né? Então, hoje o que a gente fez foi dizer, olha, quem é que está lá dentro do cliente na ponta, de quem eu quero que seja meu cliente? São as empresas que vendem sistemas, são empresas que prestam suporte técnico. Então, elas já estão lá, elas já têm a confiança do cliente. A única coisa é que esse cliente está rodando dentro de casa, ou ele está prestando suporte para um cliente que tem máquinas antigas, às vezes até problemas com licenciamento de software. Então o que a gente coloca? Traz para cá que isso aqui está tudo resolvido. Então foi assim que a gente cresceu muito. Nós temos uma média de crescimento aí acima de 35% ao ano, né? Uau. Então o nosso plano é ter 10 unidades iguais a de Joinville distribuídas aí pelo Brasil, né? 2 em cada uma das regiões que nós temos. Hoje, eu repito, né? Se você for visitar o armazém, né, a nossa nuvem, você vai ver que ela é de padrão mundial, ela é reconhecida, e não somos nós, eu repito que dizemos isso, são as empresas que nos visitam, os parceiros, os fornecedores de hardware e de software. Nós copiamos um padrão americano, porque nós temos hoje no mundo, Eduardo, em torno aí de 11.500 data centers, né? 5.000, mais de 5.400 estão nos Estados Unidos, é o primeiro lugar. O segundo lugar é a Alemanha, 500 e alguma coisa. O terceiro lugar é o Reino Unido, 480. Quarto lugar a China, 400 e alguma coisa, abaixo do Reino Unido. Então, o Brasil, 140. Só que se você for olhar esses 140, o que eu estou considerando 140, são o que você pode chamar de data center ou de nuvem. E mesmo assim, certificados é um número muito pequeno, em torno de 40. Entendi. Né? Então a necessidade, e quando você olha para frente, o que vai acontecer? Né?
Lá atrás eu comentei inicialmente que nós tínhamos computadores de grande porte só dentro de grandes empresas, que eram os mainframes, né? E não tinha microinformática, então usavam birô. O que vai acontecer com a IA? Nós vamos voltar lá para a época dos mainframes. Hoje, por exemplo, se você pegar os computadores mais modernos hoje, eles não estão tendo capacidade para rodar a IA na velocidade que ela precisa de processamento. Por isso que nós estamos falando, nós estamos indo para os processadores iônicos para chegar nos computadores quânticos. Só que um computador quântico ele vai custar um absurdo. Ele não vai ser um computador que você vai comprar e colocar em qualquer empresa. Você vai ter que usar um serviço de nuvem. Por isso que está havendo um investimento tão grande no mundo em criação de data centers, porque o volume de informação criada, até isso está na internet, se você procurar, né, que nos últimos 5 anos nós geramos mais informação do que a história da humanidade inteira. Então eu vou precisar armazenar, eu vou precisar ter lugares para colocar isso. E com computadores de altíssima capacidade e storages também muito poderosos, né? Como você falou, imagem. Eu estou falando de dado, de informação comum. Um storage moderno, ele vai lá, a gente chama de... Ele comprime essa informação em até 10 vezes, 8 vezes, 10 vezes. E a imagem? Não comprime. Então você gasta um volume, você vai precisar de um volume de dados, de banco de dados muito grande para fazer essa armazenagem, né? E a IA, olha o que tem de imagem no mundo hoje, né? Então o percentual de criação, de geração de imagem, ele é muito incomparável com o que existia 5 anos atrás, né? Então você não vai ter dentro de casa equipamentos suficientes para fazer isso, você vai buscar isso na nuvem. Por isso que nós investimos tanto como nós estamos investindo nessa área, e nós somos 100% nuvem. Porque quando você fala assim, por que eu estou te dizendo isso? Tem muito data center que é assim, eu sou uma operadora, eu sou uma provedora de internet e a Rapo tem uma necessidade de armazenar informação. Então vou criar um data center aqui como uma unidade. Nós não, nós somos 100% data center, nós só fazemos isso, né? Nós somos uma nuvem e só isso. Então o nosso poder de decisão está lá dentro, todo investimento que nós recebemos é para a nuvem, por isso que nós temos esse projeto das 10 unidades, né? Porque a gente sabe o quanto nós vamos precisar disso no Brasil, que não tem uma infraestrutura de qualidade nessa área de data centers. Tem mega data centers em São Paulo e tal, mas eles são mais voltados a colocation, que é o aluguel do espaço, não data center ou nuvem de projeto, como é o nosso caso. Mas qual seria a aplicação dos dois? O que seria um bom para outro? Na verdade, tudo depende do objetivo que você tem. O nosso objetivo é atender o negócio das empresas, é garantir que o negócio das empresas funcione, que elas tenham sucesso, como está lá na nossa missão. Eu quero que o teu negócio rode muito bem, então eu vou te ofertar serviço, suporte de qualidade, os melhores equipamentos, os mais rápidos, os mais novos, não tenho nenhum equipamento fora de garantia. Esse é o meu negócio. Quando você olha esses data centers de colocation, normalmente são fundos imobiliários que construíram galpões, data center enormes, onde ela aluga o espaço para você. Então ela não tem a responsabilidade de cuidar do processamento dos teus dados. Ela só te diz, olha, Eduardo, está aqui um espaço adequado, com sistema anti-incêndio, refrigeração, toda a segurança que você precisa, energética e tal, mas você cuida dos teus dados. Traga os teus racks, os teus equipamentos para cá. Então essa é a diferença. Nós estamos focados em que ofertar a tecnologia necessária para você processar, não espaço. Eu não quero te alugar espaço. Até tenho alguns clientes com isso, mas não é o nosso objetivo principal. Muito bom. E quando a gente fala de posicionamento de marca, eu vejo que vocês estão presentes bastante em eventos, né? Mas vocês têm, como vocês pensam o marketing de vocês, como vocês pensam o posicionamento de vocês? É necessário vocês investir em posicionamento? Muito. Por ser um produto que parece que é um produto que quem precisa sabe que precisa. Se bem que olhando para o outro lado, pelo contrário, né? Às vezes o pessoal precisa, mas não sabe que precisa. Não né? sabe. Eu diria o seguinte, por que nós estamos investindo tão forte, né, nos últimos 2 anos aí? Nós inauguramos essa unidade em Joinville em 2021, no meio da pandemia, e passamos a pandemia toda, e hoje você vê que nos grandes eventos, o Expo Inovação, o IA,
nós estamos presentes sempre com patrocinadores Diamante, por exemplo. Fazemos muitas palestras e eventos feitos por nós também, para gestores de TI e gestores também das áreas administrativas, financeiras e assim por diante. Porque eu preciso colocar essa cultura na mente das pessoas, né? Então as palestras que eu faço, eu não tenho nenhuma palestra técnica. Quando eu te falo amanhã eu vou fazer 2 palestras sobre cibersegurança, não tem uma sigla colocada lá, não vou falar de nenhuma ferramenta. Eu falo de dados, eu vou falar dos números, quanto se investe, quanto custou, por exemplo, no último ano, investir para recuperar dados. Gastar, na verdade, não é investir, né? Quantas empresas gastaram para recuperar os dados, quanto tempo se perdeu, quanto negócio foi desperdiçado, o número de ataques que estão ocorrendo. Então eu trabalho sempre para dar essa visão para o gestor, dizer, olha, isso está acontecendo, né? A velocidade de crescimento do cybercrime é enorme. Aí quando você vai falar de inteligência artificial, a mesma coisa, todo mundo quer ir para a inteligência artificial e tal. Mas a tua empresa está preparada? Foi as palestras que eu fiz no Expo Inovação. Eu fiz uma sobre IA, sua empresa está preparada? E cibersegurança, sua empresa está segura? Porque a segurança, em primeiro lugar, ela começa nas pessoas. 70% das invasões são causadas por pessoas. Então tu pode ter toda a tecnologia necessária para a segurança, mas se você tiver uma pessoa descuidada ou mal intencionada, não vai adiantar. Geralmente absolutamente. É de dentro, né? Geralmente é de dentro. E quando você fala de IA, como é que estão desenhados os teus processos? Que qualidade tem os teus bancos de dados? Os sistemas que você tem dentro de casa, o nível de integração. Então, se você não olhar essa base, não adianta você trazer uma sereia. Eu sempre digo, vou botar IA para rodar na tua... Aconteceu há uns 2 meses atrás, um gestor me procurou de uma empresa dizendo, pô, Marcos, a gente queria implantar a IA aqui, você pode indicar alguma empresa? Mas 2 semanas antes eu tinha conversado com ele sobre dificuldades que ele estava encontrando no negócio dele, que era justamente integração, falta de informação, muitas planilhas e tal. Ele disse, para que você quer colocar a IA aí? Para acelerar o problema? Você vai acelerar o problema. É o que vai acontecer. Você não vai poder confiar naquela informação. Então a IA é importante desde que você tenha uma estrutura muito bem estabelecida. E aqui entram os cuidados, né, Eduardo? Eu vejo assim, infelizmente, a gente vendeu vários casos tenebrosos, né? Bug do ano 2000, quem é que não lembra, né? Que vai parar tudo, vai se perder os negócios. Muito dinheiro investido, 0 problema. Então, quando você fala da IA hoje, não tem que colocar IA, tem que colocar IA. Não é assim, porque ela por si só não vai rodar de maneira adequada. Eu tenho que estar com a minha empresa equilibrada, estruturada, com tecnologia adequada, servidores, né? Ele não tinha servidores adequados. Você vai botar IA para rodar aonde? Aí, quando você fala de cibersegurança, a mesma coisa, né? Como é que estão os teus processos? Como é que você avalia o que as pessoas fazem? Mudança de senha, que tipo de senha você tem lá? As pessoas podem trazer os seus computadores de casa e conectar na tua rede? Os seus celulares? Então, são detalhes que não adianta você investir uma fortuna em cibersegurança e deixar as portas abertas para que as pessoas, como eu te disse, às vezes, por falta de conhecimento, acessem coisas que não deveriam e causem problema para a tua empresa, né? Então é um mundo complexo que exige atenção e não tem a atenção devida hoje porque as pessoas focam no investimento, né? No quanto vai custar para trazer, foca como custo, na verdade, e é um investimento que tem que ser feito de maneira adequada, paulatina, você não tem que gastar, não estou falando para ninguém exagerar em gasto, mas eu acho que você tem que ter um planejamento, de acordo com o planejamento da tua empresa, planeja aqui quanto você vai investir em TI ano a ano e acompanha isso. Tenha um gestor de TI com capacidade para olhar também esse lado financeiro e também saber até, Eduardo, eu vou comprar uma tecnologia agora. Você tem que olhar nos últimos 5 anos o quanto essa empresa que você está comprando a tecnologia evoluiu. Ela tem que ter evoluído no mesmo nível que a tua companhia. Você tem uma companhia que está evoluindo, dobrando de tamanho ano a ano e o cara está há 5 anos crescendo 20% ao ano. Então ele vai ficar defasado. Você tem que buscar uma tecnologia que esteja à frente da tua e de empresas que evoluam que investam na evolução da tecnologia deles que você está comprando. Não dá para comprar qualquer coisa. Então, de novo, isso também é um fator que define o que é custo e o que é investimento.
compra uma tecnologia velha, meu amigo, você jogou dinheiro fora. E acontece, eu estou comprando um servidor novo. Ele pode ser um servidor novo com uma tecnologia ultrapassada. Por isso, ele está mais barato. Então tem muita coisa, muitos detalhes para ser avaliados aí. Não é um assunto simples. Muito bom. Na verdade, tu sabe o que eu acho? Que não se a gente for entrar... Eu acho que é um assunto simples para o gestor tomar uma decisão. Porque tem que ter segurança. Tem que ter segurança de dados. Tem que ter... Eu acho importantíssima a ideia do backup. Tu sabe como fazer? Não sei. Teu TI investe nisso? Não. Então tu precisa da gente. E tem coisas até, né? Agora, assim, eu não vou citar o nome do cliente, mas nós fechamos um grande projeto agora, alguns meses atrás, onde a diretoria falou: o sistema de produção não pode sair de dentro da empresa, nós não aceitamos. Aí é o que eu falei. Ótimo, trouxemos tudo para dentro do armazém, coloquei servidores e storage dentro da empresa do cliente para rodar o sistema de produção dele lá, tudo integrado com fibra ótica. Então eu tenho que me adaptar também à necessidade do meu cliente. Pois eu quero saber para ver se é o mesmo que a gente está falando, quem sabe seja o mesmo ainda. Pode ser. Uma outra coisa importante, bom, eu falei disso, né, de você ter o ambiente nos dois lugares. Eu vou só aproveitar e colocar uma observação. Tu falou, eu ia perguntar a tua visão sobre a inteligência artificial, já comentou um pouco sobre isso, e gosto muito da ideia, e compartilho da ideia. O pessoal vem, vocês vão montar para nós o projeto de expansão da empresa. A gente entra nos comitês das empresas para montar os projetos de expansão. Ou vocês vão montar o projeto de marketing para nós, o go-to-market. Beleza. Primeira pergunta que faz, como que a gente vai botar IA aqui para rodar? Daí eu falei, legal, qual que é o teu CRM? Teu força de vendas, porque geralmente é indústria. Então, a gente até então não tem. A gente tem uma pipeline aqui, mas o representante manda pedido pelo WhatsApp. Sim, legal. Tu quer IA pra quê? Né? E aí entra uma crítica minha, que a IA, ela passou a ser o que o digital foi nos... Pra mim, o pessoal fala assim, existem dois momentos no mercado. O momento antes da pandemia, que as coisas eram feitas de uma forma, as vendas eram feitas de uma forma, e o processo pós-pandemia, que foi extremamente digitalizado. As estratégias dos nossos produtos, que são vendas complexas, dependem muito do digital, mas ainda a gente deu uma sentada naquela curva, porque o digital fez isso aqui, caiu e estabilizou. Do meu ponto de vista, houve outra ruptura em 2023. Vai acontecer a mesma coisa com a IA. Tudo é IA, tudo é IA, tudo é IA, tudo é IA. Eu acredito que a gente chegou num platô, porque tu olha o desenvolvimento da inteligência artificial, não teve mais um grande uau! Ele só está mandando racionais maiores, textos maiores, subdivisão de tópicos maiores. Então, não tá então eu acredito muito que vai cair e vai estabilizar. Então a minha crítica está junto com a tua no sentido de, gente, nem tudo é IA. Calma, respira. Tu tem uma boa gestão de pessoas, boa gestão de times. Para mim, no meu ponto de vista, o ouro para 2026 está muito relacionado à execução no planejamento. Muito mais, porque hoje todo mundo planeja tudo, né? Ainda mais com a inteligência artificial. Lindos planejamentos, grandes planejamentos. E eu acho que está muito na questão da execução. Acho que é a execução. Então, concordo nessa tua visão sobre inteligência artificial. Ela é importante desde que a empresa esteja preparada e tenha governança suficiente para ter aquela inteligência. Né? Exatamente. Uma outra coisa que nós percebemos é que as empresas estão focadas em usar IA para reduzir custo, né? Vai acontecer, mas não deveria ser esse o principal objetivo. Porque, de novo, está focando na área errada, né? Aonde vai ter o menor resultado. Vai ter um resultado de curto prazo. O resultado de longo prazo está em fazer com que ela auxilie o desenvolvimento do teu negócio sem a necessidade de tu aumentar os teus custos, né? Eu costumo usar um exemplo por exemplo, no comércio.
Imagina o seguinte, que você tem um banco de dados lá com tudo que os teus clientes compram, o número de vezes que compra, o formato que paga, se paga bem, se não paga bem, já está tudo lá. Se tiver tudo integrado, por exemplo, vou usar o exemplo de alguém que gosta de correr ou caminhar, que compra um tênis de uma determinada marca, sempre que há um lançamento, está lá no teu banco de dados. Então a IA poderia fazer uma análise dizendo, olha, nos últimos 10 lançamentos dessa marca de tênis e desse modelo, o Eduardo comprou. Ele sempre veio à loja e comprou. Para que eu vou esperar o Eduardo vir à loja? Então eu posso automaticamente olhar, sair um lançamento, eu empacoto, envio para a casa do Eduardo, sabendo que nas últimas 10 vezes ele comprou pelo cartão de crédito, pagando em 5 vezes. Sim. Tá? Qual a probabilidade de você devolver isso? Praticamente zero, porque eu fiz uma análise do teu histórico e disse, o cara sempre comprou, é super satisfeito com essa marca, com esse produto e compra sempre de nós. Então eu vou agregar valor, dizendo, olha, Eduardo, não precisa mais vir aqui, nem pedir, eu tomei a liberdade de enviar para você. Mas para mim fazer essa análise, esse é um exemplo simples, né? Imagina produtos mais complexos, você tem que ter uma base não é nem de dados, é de informação integrada para que eu possa, para que a IA possa olhar e dizer, vou tomar a decisão correta. Então ela pode te ajudar sim a desenvolver o teu negócio, a trazer muito resultado, desde que tu esteja preparado. Falou de produtividade, vou fazer uma reflexão contigo. A inteligência artificial, ela tornou a gente mais produtivos. O que a gente fez com essa produtividade? Na verdade, assim, Eduardo, na prática, eu não sei se é a produtividade, porque as pessoas estão usando para eliminar atividades básicas ou para tentar parecer mais inteligente utilizando a inteligência artificial, né? O papel da inteligência artificial, eu sempre coloco, é desenvolver os teus talentos. Então, eu tenho talentos, hoje eu gero com o meu conhecimento, com a minha experiência, informações complexas para desenvolver o meu negócio. E levo muito tempo para fazer isso. Então eu tenho que usar a IA para ela executar as atividades que eu considero operacionais, para que esse meu talento eu possa desenvolver e fazer novas criações. Agora, para atividades básicas do dia a dia, eu vou estar tornando a minha equipe menos inteligente. Entendi. Né? Muito bom, muito bom. Não, pode continuar o racional. Eu não... Então é um risco, né? O problema é que eu sempre falo, a culpa disso é da forma como a IA veio para nós. Eu não vou nem citar marcas de IA, mas a IA apareceu para nós nos navegadores, eu faço pergunta, ela me responde. Legal. Ela não é isso. Ela é muito mais do que isso. E essa parte é a parte perigosa, porque vai dizer para pessoas que não querem se desenvolver que ela pode fazer muito mais rápido para ter mais tempo disponível aquelas coisas que ela levava tempo para fazer dentro da empresa. Então ela não vai ser promovida, ela não vai ter um salário maior. Ao contrário, com o passar do tempo ela vai perder a função dela, ela vai se tornar um inútil, né? Porque as funções básicas ela vai substituir com certeza, né? A gente vê muito também o pessoal falar, não é esse o objetivo, não vai reduzir emprego, mas é claro que vai reduzir muito. Já reduziu. Para nós que trabalhamos aqui com muito texto, muita cópia, edição, estratégia, reduziu. Sim. Se hoje nós estamos em 50, deveríamos estar em 70, 80. Reduziu muito. Nos tornou mais eficientes. Sim. Mas dois pontos interessantíssimos do que tu falou. O primeiro deles é a inteligência artificial nos tornou mais produtivos. Mas tu percebe que a gente não aproveita mais a vida por conta disso? A gente só começou a fazer mais. A gente não aproveita mais nada do nosso tempo com isso. Eu diria que isso vai piorar. E tende a piorar. E aí entra outro ponto, que é estamos alinhadíssimos nisso que tu falou também, que é daqui uns 10 anos, não sei se tanto, a gente vai ter um problema gigantesco com mão de obra. Gigantesco. Porque todas as funções juniores de uma empresa hoje estão começando a ser operadas por uma inteligência artificial. Então as empresas estão dando voz, estão dando preferência
para contratações mais plenas ou sêniores. E não mais para pessoas júniores. Só que o júnior precisa ser júnior. Sim. Para depois ser pleno e para depois ser sênior. E aí daqui a um tempo, se eles não têm oportunidade, se eles não vão trabalhar, o que eles vão fazer? Na verdade, vai ter um processo seletivo natural, né? Porque esses júniores, eles vão aparecer naturalmente. O que acontece hoje, eu sempre faço uma comparação, Eduardo, eu pergunto para as pessoas assim, né? Você, quando sai de casa pela manhã, você vai trabalhar? Tem uma palestra que eu faço e pergunto para as pessoas, quantas pessoas aqui trabalham? Quase todo mundo levanta a mão. E aí eu respondo, que pena, porque trabalhar é duro, é escravizante, tem horário para começar, para terminar, tem um salário fixo, né? Você tem o sextou, você tem o tá chegando a segunda-feira, porque você vai trabalhar. Agora, se você sair de casa para realizar, eu saio de casa, estou indo a algum lugar com o meu conhecimento realizar os meus sonhos. Realizar os sonhos da minha família, realizar os sonhos do meu cliente. É uma forma diferente de você ver, e o profissional que pensa dessa maneira, ele vai se desenvolver e ele vai crescer. Então eu vejo que a grande separação que vai existir com a IA é esse cara que quer trabalhar para ganhar algum dinheiro para se manter, ele vai desaparecer. Agora, esse cara que quer realizar, quer desenvolver sonhos, ele vai pesquisar, ele vai aprender sozinho, ele vai estar disponível, ele vai ser disputado no mercado. Mas é uma questão de consciência que as pessoas ainda não têm. E que, de novo, eu vou para a área da educação e digo, quem é que está ensinando eles isso? Ninguém está ensinando o jovem a pensar dessa maneira, né? Então, nós estamos indo para uma era que ela pode ser perigosa ou ela pode ser maravilhosa. Tudo depende da forma como nós vamos educar o jovem a entender o que está se passando no mundo hoje, porque ele já mudou e vai mudar radicalmente em função da IA, né? Outra coisa que eu vejo como complicada, né, que vai na mesma linha do que você está falando, é o home office. Cara, quanto do meu conhecimento e da minha experiência eu adquiri trabalhando ao lado do Eduardo? Eu estou aqui no escritório, sentado do lado do Eduardo, eu tenho uma dúvida, eu estou tendo dificuldade de desenvolver meu trabalho, eu vou lá, peço ajuda. Pô, Eduardo, estou fazendo isso, você vai lá, me explica, você me dá um auxílio, eu me desenvolvo, eu olho você trabalhando e digo, pô, eu quero ter a função do Eduardo, eu quero falar como o Eduardo fala, eu quero me desenvolver, eu quero ser um líder como ele, em casa. Então eu acho que o home office ele vai criar, nós já temos um problema com a tecnologia, com as redes sociais, que as pessoas acabam se comunicando mais por aqui do que se comunicando verdadeiramente, né? Então a IA aliada a essa história do você querer trabalhar em casa, porque facilita, isso incentiva até eu trabalhar em casa. Eu consigo fazer tudo de casa. Mas o quanto você está se dedicando, o quanto você está se esforçando, o quanto você está crescendo, como é que você vai ser medido? Sim. Pelo número de cliques, como saiu aquela reportagem do Unibanco, né, que você está dando no teu computador. Então são pensamentos, acho que quem quer se desenvolver, quem quer crescer, quem quer ter um futuro legal, quer realizar os seus sonhos, venha para a vida, pô. Trabalhe junto com outras pessoas, né, desenvolva, realize, aprenda, pense em de que maneira a inteligência artificial pode potencializar o conhecimento que você tem na função que você quer desenvolver, quanto ela vai te acelerar para chegar lá. Não usar para criar um texto bonito, para iludir às vezes o meu chefe ou a pessoa que está do meu lado, dizendo, pô, olha aqui o que eu criei, e rápido. Isso aí é uma função que vai desaparecer. Então, como que você acelera a tua criatividade para que você possa ter processos com custo menor, trazer mais resultado para a empresa. Então, entender o que a IA pode fazer pelo negócio que você está desenvolvendo. Não trazer a IA para dentro da empresa, trazer para você. Você se desenvolver até que você possa equilibrar a tua organização para que ela esteja pronta e preparada para daí sim implantar um processo de IA dentro dela. Mas começa pelas pessoas. Se as pessoas não tiverem a cabeça aberta para isso, pode desenhar os processos, pode trazer a tecnologia de ponta, não vai andar. Porque nós ainda dependemos de pessoas apertando botõezinhos em alguns lugares, né? E acho que vai depender por muito tempo, né? Acredito que a substituição não vai ser tão rápida assim.
Assim, Eduardo, o que que eu falo hoje, né? As pessoas sempre me perguntam, a tecnologia daqui a 5 anos, como é que você vê a tecnologia daqui a 5 anos? Não, esquece 5 anos, vamos falar de 2. Sim. Que E já é olha lá, difícil. que já é difícil Sim, pela sim. velocidade. É que tem tanta coisa criada que não está disponível para nós. Quando eu comento contigo de como é importante estar ligado aos grandes criadores de tecnologia, nos permite ter visões do que já está pronto e não está disponível. Então tem tanta coisa, Eduardo, pronta hoje, que vai revolucionar o mercado, que ainda não está disponível, que você não consegue medir essa velocidade da mudança. Então você tem que esperar ela vir de alguma forma para o mercado. Então eu falei, 2 anos. Eu não olho mais nada além de 2 anos para frente falando de tecnologia. 5 anos ficou lá atrás. Né? Vou comprar um servidor que vai conseguir dar conta de atender os processos da minha empresa por 5 anos. Hoje, 2, 3, e olha lá, né? E se houver essa revolução que vai haver, né? No tipo de processamento, aí esquece, eles viram lixo da noite para o dia. Sim. A gente tem já comentou algumas vezes disso. Se a gente tem uma capacidade de processamento, que tu comentou ali dos processadores que agora estão vindo, os iônicos e o vírus quânticos, né? Que eles quânticos. chegaram num limite físico, Isso. né? Acho que é 9 átomos, né? O tamanho de um... Sim, eles são... E agora eles estão tendo que repensar isso. Uhum. Mas mesmo assim, a gente já tem uma inteligência artificial que dobra o potencial de processamento a cada 4 meses. Uhum. Realmente, daqui... É muito difícil a gente entender como vai ser a proporção disso daqui a um tempo. A falta de infraestrutura que está diminuindo a velocidade de evolução da IA. Sim. Né? Tanto a nível de processamento como armazenamento. Sim. E por um lado, parece que alguma coisa... Tá, calma. Uhum. Deu uma travada, porque senão... É que a nossa velocidade de produção do hardware, ela tá lenta, não tem como eu acelerar isso, né? Nós não conseguimos estabilizar ainda os computadores quânticos. Né? Uhum. Então ainda é um estudo, nós não temos o conhecimento e a capacidade de criar essa tecnologia ainda. Né? Tu viu como que é a estrutura do computador quântico? Que engraçada, né? Tem nada a ver com o computador. Nada, é completamente novo. Sim. Por isso que eu falo, vai ter isso vai ter um custo absurdo lá na frente. Né? Sim. Até que isso venha a ficar disponível para todas as empresas, para todas as pessoas, vai levar algum tempo. Uhum. Por isso a importância de estar na nuvem. Não podia perder o pitch no final, né? Muito bom. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, passa rápido. Nem sei que horas tem. A gente sempre pede tem uma pergunta final que é: se tu pudesse voltar no tempo, lá para quando tu começou a tua carreira, dos 23 anos, com a experiência que tu tem hoje, e pudesse dar um conselho para ti com 23 anos, qual seria esse conselho? Eu até acabei falando sobre isso no meio do nosso podcast aqui, né? Eu iria me tornar um gestor mais cedo. Então eu vejo assim, né, lá atrás, quando eu entrei na área de tecnologia, eu entrei porque minha mãe chegou em casa e disse, olha, tem esse curso aqui que você vai fazer. Eu não tinha imaginado. Cara, um curso de programação em COBOL. Nossa, eu nunca tinha pensado em ir para a área de tecnologia. Fui, aprendi, gostei. É uma área que cresceu muito, eu sempre falo, né? Às vezes você vai olhar os vestibulares, o número de candidatos por vaga, eu vejo que nós ainda temos poucos candidatos por vaga na área de tecnologia. Temos muitos advogados, administradores, economistas, mas a melhor remuneração, ela está nessa área, ela tem uma remuneração muito boa, maior do que a maioria das áreas, né? E que é uma área que só cresce. Então você sempre precisa de pessoal de infra, de desenvolvimento, a própria IA vai exigir isso, de pensadores. Não é mais fazer programa como no passado, mas você vai ter que ter lógica para criar todos os processos para extrair a informação. Mas eu teria ido antes, então, para o conhecimento de gestão. E como é que eu fui fazer economia? Porque eu quis? Também não. Eu trabalhei numa empresa
que ela pagava a sua faculdade, e quando eu fui fazer a minha faculdade, eu queria fazer ciência da computação. E a área de RH disse, essa nós não pagamos, porque essa já é a tua área de conhecimento, a gente paga se você adquirir um conhecimento novo. E no teu caso, da tua área, tem que ser administração, contabilidade ou economia. Fiquei muito chateado e escolhi economia. Falei, como eu não vou para essa área, vou escolher uma que dê o conhecimento mais abrangente, que era economia, e fiz. Hoje eu olho e digo, eu teria estudado com muito mais afinco a economia e teria buscado conhecimento de gestão antes para aliar o meu conhecimento técnico. Porque o que eu vejo hoje, Eduardo, é assim, quem é que será o melhor gestor no futuro? O cara que terá mais capacidade de evoluir, aquele que tem o conhecimento da área, das áreas econômicas, administração, assim por diante, com conceitos de tecnologia. Porque a tecnologia vai dominar o negócio. Então, quando ele tem essas duas visões, então é mais fácil um cara da área técnica, né, que tem uma visão aberta, se transformar num excelente gestor, pelo conhecimento técnico que ele tem, do que um gestor se transformar num excelente técnico. Então, eu tenho que fazer com que essas duas áreas, desenvolver o conhecimento nas duas áreas. Então, eu começaria antes, era a única coisa que eu mudaria. Teria começado uns 7, 8 anos antes a focar na área de gestão, teria saído da área técnica, teria ido participar, desenvolver o meu trabalho técnico dentro de uma área de negócio. Sabe que para a gente finalizar a questão da gestão, eu achei interessante isso que tu falou, porque eu não sou da tecnologia. Minha formação também é na área de administração. Mas como eu trabalho no meio de um monte de que comem tecnologia no café da manhã, isso foi no começo extremamente estressante para mim, mas depois foi um divisor de águas, assim, para entender o limite das coisas, o limite do que dá para fazer, do que não dá para fazer, até onde eu posso ir, que a gente precisa sim, aquela frase que está lá atrás, crescimento é desconfortável, infelizmente é um lema, e vai ser assim, a tecnologia muda muito rápido. Com certeza. Então, acho que não sou dessa área e compartilho dessa visão. Não sou dessa área, de nome, não é minha formação, mas hoje por estar junto com eles aqui, eles me ajudam a me movimentar demais e tenho total ciência que é uma das coisas que faz com que eu evolua, digamos, um pouquinho mais que alguns outros gestores. Não é porque eu sou melhor, mas é porque simplesmente eu estou um pouquinho mais dentro do que dá e do que não dá para fazer na tecnologia. E isso, obviamente, no nosso mundo, que é vendas, marketing, inovação, nesse mundo aqui. Você usou um termo excelente, né, Eduardo, que é saber o que dá para fazer e o que não dá. Eu falo, você tem que conhecer o conceito. Sim. Não tem que ter visão técnica, tem que saber fazer a parte técnica, mas os conceitos, saber até onde dá para ir é importantíssimo. Sim. Marcos, queria te agradecer a presença. Muito obrigado por voltar novamente aqui. Já conheci. Quando perguntou o endereço, eu falei, será que ele lembra que ele já veio aqui? Eu lembro, mas como eu estava vindo de Brusque, daí eu falei, por onde é que eu vou entrar para ir mais fácil? Ele me mandou lá pela Zona Sul. Pela Zona Sul. É meu caminho da roça, que hoje é Brusque, Blumenau. Amanhã eu estou em Blumenau, inclusive. Eu estou sempre naquela região. Mas muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado. E as portas estão abertas para vocês visitarem. Quantas pessoas da Rapo quiserem visitar, eu acho que é muito interessante, vai abrir bastante a visão das pessoas. Eu vou fazer o orçamento lá para ver como vai ficar. Você vai gostar, você vai se surpreender. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!